você não está dando glória, que você não está entendendo. Ou você está na terra aqui em Macapá, ou você está lá em Marte. Aleluia, a tua casa está do lado de dentro da muralha, e nesse palácio tem um Senhor sentado no trono, e Ele ordena o seu exército para proteger tu e a tua casa. Quem confirma com glória aí? Então o primeiro toque da trombeta na pessoa de Moisés é sinal de guerra. É quando vai se levantar uma nação estrangeira e vai querer invadir a muralha, vai querer ultrapassar a muralha, vai querer invadir a casa da pessoa, vai querer roubar o que a pessoa tem. Aleluia. E o segundo toque da trombeta é quando o rei sai, aleluia. E ele sai a favor do seu povo, porque no seu povo ninguém pode tocar. Aleluia. Quem é a menina do Senhor aqui? Deixa eu ver. Aleluia. Quem é a menina dos olhos de Jeová? Deixa eu ver, deixa eu ver. Meu Deus, vaso. Crente calado para mim é crente gelado. Crente calado para mim é preocupado. Se tem fogo aí, confirma com glória. O rei vai sair. Vai sair no meio do seu povo para guerrear a favor do seu povo. Toque da trombeta é o segundo. E o terceiro? O terceiro toque da trombeta é quando o rei está voltando. Quem está entendendo? Rabachuri me cantará. Ei, vaso, eu sou pentecostal até o tutano dos ossos. 547 é o hino da harpa que vai dizer: o rei está voltando e a trombeta vai soando. Aleluia! São os 3 toques da trombeta. E eu comecei a perguntar ao Senhor: seria um toque da trombeta, Senhor? Porque fala sobre a vinda do rei. Eu vou já entrar no texto para vocês entenderem. O que seria isso? Aí o Senhor soprou, aleluia, no ouvido, falou: filho, não diga que vai haver um toque, aleluia, da trombeta. Haverão trombetas tocando. Deixa eu ver quem é a trombeta de Deus hoje aqui. Deixa eu ver. Aleluia, só quem é a trombeta de Deus. Aleluia. Eu estou vasculhando um pouquinho a Bíblia com você. Quando nós olhamos a Bíblia no Novo Testamento, você olha para o Galileu Nazareno, que veio da terra de Nazaré, mas passa por Belém Efrata. De onde ele vai nascer? A profecia de Miqueias vai ter que se cumprir, dizendo: e tu, Belém Efrata, não és a menor da Judeia. Aleluia, porque de ti o menino que vai nascer, ele é Salvador, não só de Israel, mas de toda a terra, de todo o povo. Deixa eu ver quem acredita. Aleluia. Então esse Nazareno, esse Galileu, esse Efraimita da tribo de Judá, da raiz de Jessé, da tribo, aleluia, de Judá, o leão da tribo de Judá, é ele que vai ensinar, dizendo assim: olha, ele chama os discípulos e vai dizer essa palavra: não toque trombeta. Meu Deus, é forte. Aleluia. Se você disser para mim que você é crente pentecostal e não conhece a Bíblia, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Se você disser que eu estou falando de acordo que foge da Bíblia, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Mas essa noite vai haver conversão, vai fazer vaso novo. É as palavras que Jesus, aleluia, falou para Ananias, pegando a palavra do pastor aqui. Aleluia, Ananias disse: ele é um homem sanguinário, ele é perseguidor, mas a voz do Senhor bradou dentro da casa de Ananias, dizendo: para mim ele é um vaso escolhido. Quem é vaso para dar glória? Então Jesus, ele chama os discípulos e ele vai dizer assim: não toque trombeta. E o tocar do trombeta, que ele está falando de linguagem de crente, viu, vaso? Para quem é vaso mesmo, pentecostal, glória a Deus. Não é crente meia boca, aleluia. Como é, pastor, como é crente meia boca e toque da trombeta? A pessoa se vangloria de coisas pequenas. Aleluia, tocar a trombeta é começar a se encher, sabe? Aleluia, está enchendo linguiça, está achando que é alguma coisa, é o bambambam. Aleluia, quem tem que tocar a trombeta a meu e a seu favor não é eu nem você, são os outros que vão dar testemunho. É serva de Deus, é homem de Deus. É como o pastor aqui que deu testemunho. Aleluia, ele foi para lá porque ele ouviu a voz do Senhor Jesus e o testemunho foi tão vivo, aleluia, que as pessoas abriam caminho para eles passarem. Ou seja, eles não saíram anunciando, dizendo: olha, chegou o profeta, chegou o pregador, chegou o pastor. Não, eles iam na condição dizendo assim: chegou os servos de Deus, e os ímpios vão ter que arredar, aleluia, vão ter que abrir caminho para você passar. Aleluia, Jesus. Mas quando Deus falou no meu ouvido, falando sobre somos trombetas, nós vamos fazer esse toque, aleluia, é como se eu olhasse agora, ano passado, o Senhor me deu uma mensagem sobre Jesus na cruz, aleluia, mas quando ele está a caminho do Calvário, você vai lembrar daquele varão, aleluia, Simão Sirineu, que veio do norte da África, sendo do povo dele judeu, ele é de uma descendência israelita, mas ele vem de longe, e é ele que vai ajudar Jesus, aleluia, a carregar a cruz até o Calvário. Quando o negócio estiver perto,
pesado, você não estiver mais suportando, aleluia, é Ele que vai trazer força sobre ti e vai enviar a provisão da tua ajuda de longe. Aleluia. Então, naquele momento, o Senhor falando, conversando com Deus, estamos entrando na mensagem, aleluia. Simão Cirineu tinha 2 filhos, 2 crianças, um se chamava Rufo, o outro se chamava Alexandre, aleluia. E aquelas crianças, irmã, eles cresceram dentro de casa, ouvindo o testemunho do pai dizendo: meus filhos, eu saí lá do norte da África, da terra de Cirene, aleluia, eu cheguei aqui na cidade santa, Jerusalém, e num belo dia eu tive que caminhar junto com o Galileu, levando uma cruz até o Gólgota, subindo ao Calvário. E foi mesmo, papai. E qual é o testemunho? Ele até foi crucificado, ele até faleceu e morreu, ele até foi sepultado dentro da gruta de Arimateia, mas no 3º dia, Jesus, aleluia, que o Senhor tenha graça da sua vida. Você não dá uma glória, irmãos? Aleluia. Então, eu conversando com Deus, Rufo e Alexandre eram arautos da cruz. Falar daquele que foi sepultado, foi morto na cruz do Calvário, mas no 3º dia ele saiu da gruta de Arimateia. Mas quando nós trazemos para os dias de hoje, que nós somos trombetas de Deus, hoje nós não vamos, aleluia, como se fosse usando a nossa boca e falando, aleluia, se enchendo ou se achando. Pelo contrário, as trombetas vão tocar agora. Sabe por quê? O primeiro toque de guerra já teve, a rebelião, Lucifer e 1/3 de anjos caíram sobre a terra. O segundo toque da trombeta já teve, porque ele já veio, caminhou sobre a terra. E o 3º toque, quem está no aguardo do arrebatamento, deixa eu ver, o rei está voltando. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, o livro do profeta Zacarias, quando você vai examinar, estudar um pouquinho abaixo da teologia, há linguagens bíblicas teológicas que vai dizer assim: o profeta Zacarias falava de um rei que chegaria, e há uma alusão, aleluia. A pastora Luciana está estudando agora teologia, seja bem-vinda em nome de Jesus, a caminho de 17 anos ensinando bacharelado em teologia. Então existem uns livros do John MacArthur que vai relatar a seguinte palavra: eles achavam que aquela profecia se referia a Alexandre o Grande, aleluia, porque quando nós olhamos no mundo antigo de Israel, o mundo antigo havia sido agora um lugar que o Senhor usou o chicote da mão poderosa do homem da terra para oprimir, aleluia, escravizar, aleluia, o povo de Israel. Israel foi vassalo, vassalo é escravo, é subjugado, é governo, é vilipendiado, aleluia. Ser vilipendiado é ser humilhado, é ser maltratado, é ser a tua bênção sendo arrancada. A bênção que eu estou falando é material, é espiritual, é familiar, aleluia. Mas se porventura o Senhor permitiu você contemplar algo que foi usurpado da sua vida, o Deus que eu sirvo é Deus de restituição, restauração, em dobro vai vir para a sua mão. Urabachuri me cantarás. Então aquele que seria o Alexandre, aleluia, grande do Império da Grécia, não era. Porque quando eu olho no mundo antigo, eu vou contemplar 4 poderes da terra, aleluia, do homem estabelecido por Deus. É o próprio Jesus que me respalda em Evangelho de João capítulo 6, dizendo: nada o homem pode fazer se não for dado do céu. Cante, ouve, Anécia. Escuta isso. Passou o Império da Babilônia, 70 anos de Israel lá no cativeiro. Veio Pérsia, depois veio Grécia, e depois veio Roma. Mas o profeta, ele vai falar na profecia, estão falando de Zacarias, ele está falando assim: alegra-te muito, ó filha de Sião. Quem entende que existe uma nova Sião, uma nova terra, uma nova Jerusalém? Então, quando eu olho para o texto sagrado do Antigo Testamento, o Senhor me abre a visão, porque Deus dá aos profetas, seus servos, 4 tipos de maneiras de visão. Entre elas, o Senhor falava: filho, de 1.200 visões que eu já liberei aos profetas, você vai falar de 4. A primeira, visão natural. A visão natural, seja ímpio ou seja servo, você na condição humana, você tem a visão natural. O ímpio, ele está desempregado, a visão natural dele. O ímpio está com problema, contenda no meio da casa, da família, o casamento está
ficando dilacerado, aleluia, a visão natural. O servo também, aleluia, está passando a mesma prova. E qual é a diferença? É que o ímpio murmura, e quanto mais ele reclama, as coisas vão piorando. O servo não, ele vai passando pela prova dando glória a Deus, aleluia. Ele vai dizendo assim: o Deus que eu sirvo é Jeová Jiré, o Deus provedor, o Senhor de providências. Estou entrando nas suas causas e no meio da sua família você vai me exaltar e glorificar e adorar a Ele. O ímpio vai dizer assim: olha, a varoa foi embora, a casa foi dilacerada. O ímpio vai dizer assim: já faz 4, 5 anos que eu estou desempregado, a porta não se abre. O servo de Deus vai testemunhar a diferença, assim: não foi fácil, foi árduo, foi 2 anos, mas a porta se abriu. Aleluia, Jesus. Não foi fácil, não foi nada fácil, mas Deus restaurou a casa. Aleluia, Deus. Jesus tenha poder na tua vida se você não dá glória. E é Ele que está aqui ordenando este servo falar na autoridade do nome dele. Urabachuri me cantarás. O testemunho da dona da casa era: o filho está com o Senhor. E a casa virou agora um pedacinho do céu. Porque a única gritaria que tem aqui é de aleluias e glória. E quando uma criança abre a boca, é louvando e exaltando o nome dele. A segunda visão é a visão espiritual. Essa também ímpio e servo tem. Aleluia. O ímpio, ele vai ser atrevido e ainda vai dizer assim: olha, foi a entidade fulana de tal, foi a pompom fulana de tal, foi numa encruzilhada uma oferenda feita no alguidar fulano de tal. Vai falar o nome da entidade. Aleluia. Na visão espiritual, o servo de Deus, ele vai entender segundo a luz da Bíblia. Nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, hostes do inferno nas regiões celestiais. Mas escuta isso: nós servimos um Deus, Ele está sentado à destra do Pai, as mãos churadas, intercede por mim, por ti, 24 horas. Mas quando Ele ordena, até o diabo tem que obedecer. A terceira visão, aleluia, ela é maior que a natural, ela é maior que a espiritual. Porque na espiritual, seja ímpio, seja servo, a pessoa já sabe que ela está passando uma luta espiritual. É ação opressora, é ação depressora. A depressão é chamada do século, mas ela não surgiu nesse século. É desde que o mundo é mundo, a ação da depressão. Aleluia, mas não tem nenhum médico, não tem nenhum psicólogo, não tem nenhuma psiquiatra que possa alguém dizer assim: olha, meu testemunho vai ser assim: eu sentei lá no consultório da fulana de tal, ele me receitou Laxotan, me receitou aqui outros remédios como se fosse Nergal. São remédios que você toma controlado de hora em hora, tem a visão alucinógena, mas não fica curado. Agora quem estou apresentando, ele tem vestes brancas, tem as mãos churadas, tem os olhos de fogo. Ele é médico dos médicos, ele é Jeová Rafá, o Deus que sara e cura. Aleluia, Jesus. Quando nós olhamos no Novo Testamento, aleluia, me permita passear pela Bíblia, nós vamos olhar a pessoa do Galileu, o Nazareno. Ele vai ficar sentado agora num jumento virgem. Ninguém havia possuído, ninguém havia sentado sobre ele. Ele vai entrar na cidade santa, na cidade de Jerusalém. Está de um lado homens e mulheres e crianças entre eles, e eles começam a cantar louvores de acordo com a cultura de Israel, dizendo: Hosana nas maiores alturas, bendito é ele que vem em nome do Senhor. E ele vai sendo ovacionado, as trombetas vão sendo tocadas, porque ele vai ser anunciado como o rei. Aleluia. Pois bem, vamos chegar no momento crucial para nós entendermos Apocalipse e Zacarias. Aleluia. Quem não está gostando da mensagem, confirma com aleluia aí. Quem está entendendo a mensagem, está gostando da mensagem, confirma com glória a Deus aí, viu, Vasco? Escuta. Na pessoa de Jesus, ele vai dizer assim: a casa, quando ela está dividida, ela não vai subsistir. Essa linguagem de Jesus, ela vai abrir um leque. Ele vai falar no sentido pessoal, no sentido espiritual, no sentido cultural e no sentido político. O sentido espiritual, seja ímpio ou seja servo, sofre opressão, sofre a depressão, sofre ataques do inferno. Aleluia. No sentido cultural, aleluia, ele vai entender que a nação está passando uma crise social. É igualzinha a nação brasileira. Quem está sentado na cadeira da presidência da República não condiz com a fé cristã pentecostal. Aleluia. Só que tem um detalhe: a minha provisão, a sua provisão, quem me calça, quem me veste, quem me alimenta e me sustenta, quem me ergue, não está sentado
na cadeira da presidência da República, ele está sentado à destra do Pai. A terra na nação brasileira pode passar pelas crises, mas a provisão chega. Quem acredita nisso para dar glórias ao Senhor? Até porque se você fosse depender do governo federal, as portas das igrejas tinham se fechado. Aleluia. Escuta isso. Ele está falando no sentido cultural e no sentido político, pastor. Tanto Israel no mundo antigo como na época do Senhor Jesus, Israel estava dividida. É por isso que ele vai usar o termo dizendo a casa dividida. Ele se referia a Israel, a nação. Ela não pode subsistir. Então nós olhamos no passado, no Antigo Testamento, aleluia, de acordo com as profecias de Zacarias. Para quem não sabe, Zacarias em hebraico, transliterado e traduzido para português, significa Jeová lembra. Quem entende que tem muita promessa ainda que não se cumpriu? Deixa eu ver. Ah, pastor, já se passou meses, já passou dias, já acabou 2024, acabou 2025, a bênção ainda não chegou. Aleluia, eu vou verbalizar, vou profetizar. Coloca a sua mão na posição se você crê. Se você não crê, deixa baixa, cruza o braço. Aleluia. Quem sabe é o ano de 2026 que está agendado no céu do globo da terra, que o Senhor reservou grandes promessas na minha e na sua vida. Se você crê, pega e confirma com glória. O profeta Zacarias vai dizer que o rei vai vir. E esse rei, ele vem numa condição humilde. Ele vai ser agora aquele que vai restaurar a nação. Quando nós olhamos para essa casa dividida, que ela não pode subsistir no Antigo Testamento, nós podemos imaginar o primeiro rei da nação unida de Israel, que é Saul. Só que Saul, quando ele foi ungido por profeta Samuel a rei, quando ele, antes de sentar no trono, antes de assumir o governo administrativo de toda a nação, ele vai se inchar. Lembra do tocar da trombeta que Jesus falou? Não faça isso. E ele inchado agora, aleluia, ele vai, lembra que ele só foi ao encontro do profeta porque as jumentas da fazenda do pai dele se extraviaram, se perderam. Foi uma causa que Deus arrumou para ele poder encontrar a bênção. Aleluia. Se o Senhor te impeliu a buscar a face dele, é porque tem uma grande bênção preparada, guardada lá no céu. Aleluia. E qual foi o erro dele, pastor? Sendo Saul filho de Quis, ele no meio da fazenda ele poderia escolher as jumentas ou jumentos da parte macho ou fêmea, mas ele escolheu o melhor cavalo, puro sangue, cavalo branco. E alguém vai dizer: ei, Saul, você vai ser ungido rei perante a nação, os sacerdotes, toque de trombeta. Ele vai: eu vou mesmo. E como é que você vai chegar lá? Eu vou chegar igual um rei montado num cavalo branco. A arrogância dele foi tão alta, aleluia, que não passou muito tempo não sentado no trono. Porque pela graça Deus permite que eu me sente, mas pela graça o mesmo Deus também arranca. Aleluia. Então Saul sai do trono, Saul sai do governo, Saul deixa de ser rei. Agora quem Jeová vai levantar, aleluia, ele tem características de servo de Deus, aleluia. Na sua estrutura, da sua mentalidade, ele cogitava consigo mesmo: eu não me sinto capaz, não me sinto preparado, aleluia. Porventura você já se sentiu assim? Era a conversa de Davi, aleluia, conversando com Deus, salmodiando ao Senhor. Ele conversando com Deus, salmodiando ao Senhor. Um dia, ele contemplando os problemas dentro de casa, no meio da sua família, era tão grande, porque não tinha ninguém da vizinhança da esquerda, da direita, da frente ou da retaguarda da outra rua que pudesse resolver o problema dele. Mas ele vai dedilhar os seus dedos à harpa e vai começar a adorar o Senhor, dizendo: eu elevo os olhos para além dos montes, não vou olhar para as montanhas, mas eu vou olhar para o céu, porque do alto que vem o meu socorro. E lá veio o Espírito do Senhor, desceu sobre o céu e veio sobre a terra. Entrou na casa, na terra de Ramá. Samuel. E Samuel vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Samuel, pega um chifre, coloca azeite até transbordar. Chifre com azeite, Senhor. Isso, aleluia. Naquele momento, para quem não entende, era só ungido através do chifre de cabra com azeite dentro. Se fosse levantado ungido um profeta de Deus, ou então se fosse levantado alguém, aleluia, para assumir o sacerdócio. Então eu fico imaginando Samuel sendo sumo sacerdote, de 80 sacerdotes abaixo do clero dele. Ou então ele fica imaginando quem é o profeta, aleluia, que Deus vai levantar. Diz o salmista no Salmo 99 que só tiveram 3 homens na terra
terra que oravam ao Senhor, e o Senhor ouvia os seus conselhos. Aleluia. Era Arão, era Samuel e era Moisés. Então Samuel ficou pensando: quem é esse que Deus... Meu Deus, se você está estagnado, tem alguma coisa, mas está de errado no mundo espiritual. Quem é esse que Deus, o Criador do céu e da terra, vai levantar? Aleluia, Jesus. A voz do Senhor era: calma, Samuel. Quem eu vou levantar não vai ser profeta. Quem eu vou levantar não vai ser rei. Aleluia. E ele: mas Senhor, está aqui o chifre, cheio de azeite, segundo a tua ordem. Quem eu vou levantar vai ser rei, Samuel. Sai da terra de Ramá, risca Jerusalém, passa por Israel e vai até a tribo de Judá, na casa de Davi, na casa de Jessé, o Belamita. Aleluia. Porque de lá eu me provi de um rei. As características de Davi chamavam a atenção do Senhor. Aleluia. Pastor, o senhor está falando do rei? Não, estou falando da noiva hoje. As características da noiva hoje, aleluia, tem que estar assim, ó. Quem pensa que é crente está assim, ó, como esse copo vazio. Agora quem é noiva tem que estar cheio, 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 recalcado, sacudido, até transbordar da sua glória. Eu nunca vi o Senhor levantar vaso quebrado, nunca vi o Senhor levantar vaso vazio. Mas quem está cheio, o Senhor está enchendo vocês essa noite, viu? Aleluia. Lá vai o profeta, e ele vai chegar na casa de Jessé. Aleluia. E ele vai dizer assim: o Senhor me ordenou aqui para fazer a unção. Vou derramar óleo ungido na cabeça daquele que vai ser separado. Aleluia. Ao governo, o patriarcado vai ser reinado, vai ser Israel agora governado e administrado por aquele que o Senhor vai levantar para ser rei. Jessé prepara a mesa. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Vaza, eu vou pegar essa cadeira aqui para ver se você entende. Tem uma mesa preparada e tem uma cadeira. Meu Deus, você está calado, eu vou repetir para ver se você entende. Tem uma mesa, a mesa é banquete, banquete é vitória. Mas tem uma cadeira que é posição de honra. Está sendo preparada pelo dono da obra. Quem está entendendo? Jessé chama os empregados dentro da casa e fala assim: olha, prepare a mesa. Coloca na mesa as melhores iguarias, melhor comida, coloca o melhor vinho. Porque nós recebemos na nossa casa um homem de autoridade, profeta Samuel. E lá vem Jessé na lógica humana, vai dizer: Eliabe. E lá vem Eliabe na frente do profeta Samuel, e a voz do Senhor vai cochichar dizendo: não é este. Aleluia. Abinadab, e a voz do Senhor vai dizer: também não é este. Aleluia. E Jessé vai dizer: Samar, e o Senhor vai dizer: também não é este. Aleluia. E Samuel se senta na cadeira, ele cogita, conversa com Deus por pensamento: o Senhor não é esse. Olha Samuel falando: o Senhor, ele tem a estatura de um guerreiro, ele tem força, ele tem inteligência. Aleluia. Vai ser forte, vai administrar, vai se sentar no trono. Mas a doce voz meiga do Senhor dos Exércitos vai dizer assim: ei Samuel, eu não olho como o homem vê, porque o homem julga a aparência, mas eu vejo. Eu lhe contemplo o teu coração essa noite. Aleluia. Como é que está a sua alma diante dele? Aleluia. Se passaram 7 filhos. Então, se tenho 7 filhos, contempla a mesa. Tem 7 cadeiras, são 7 irmãos de Davi. Com o pai, 8 cadeiras. Com o profeta, 9 cadeiras. Aleluia. Jessé já disse: olha, está tudo pronto. Vamos sentar na mesa. Aí Samuel vai ter que usar a autoridade que Deus deu para ele de profeta. Ele vai dizer assim: ninguém senta na mesa enquanto o escolhido não chega. Aleluia. Aleluia. Se a pessoa está em Marte, ela fica calada, viu, Vasco? Ninguém vai tomar a sua posição, ninguém vai chegar na mesa e sentar na sua cadeira, porque você é escolhida, você é escolhido. E cadê o confirma de glórias ao Senhor? Aleluia. Jessé, vinha cá. Ele: pois não. Acabaram-se porventura os mancebos? Ele: não. Lá no cume da colina, cuidando daquelas que são as malhadas. Ele é franzino, de baixa estatura, ninguém dá nada para ele. Aleluia. É humildezinho demais. Aleluia. É como se fosse uma revelação da palavra, o Senhor dizendo: é esse aí que Jeová vai levantar. O humilde da casa, o menor. Manda chamar, o profeta vai dizer: manda chamar. Aleluia. Agora não tem só 9 cadeiras.
vai ser colocado mais uma na mesa. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se você examinar o texto sagrado, o profeta Samuel está sentado no sofá da sala. Aleluia. E o rei que é escolhido vai chegar, e quem vai dar a ordem não é o dono da casa, Jessé, nem o profeta, é o dono da obra. Quem está entendendo? Samuel, Senhor, se coloque de pé. Por que, Senhor? O escolhido chegou. Aleluia, Jesus. Urabachuri me cantará. Tem um louvor que diz: um novo vencedor está surgindo aí, viu, vaso? Aleluia. Então, quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós imaginamos que a profecia se cumpriria na pessoa de Davi, porque Davi, quando ele vai ser elevado ao grau de rei, ao monarca agora da nação de Israel, ele vai ficar sentado no trono por 40 anos, vai agir com sabedoria, vai derrotar a fio de espada, derramamento de sangue, todo aquele que se opor contra a sua nação. É como se fosse hoje, trazendo nos dias de hoje, aleluia, a pessoa que tem caráter, aleluia, ela se preocupa com a sua vida e com a sua casa, a sua família. A pessoa que não tem caráter, nem com a sua vida ela se preocupa. Então quem Deus vai levantar é quem tem caráter. Deixa eu ver. Aleluia. Então ele vai ser levantado, o toque da trombeta vai ser ressoada. O profeta é Natã, aleluia, e ele vai ser ungido perante todo o povo. Mas Saul, com a sua má administração, Israel estava toda dividida. Uma parte das tribos para um lado, outra parte para o outro, aleluia. Mas no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 5, me responda para te dizer: e vieram todos os anciões, eram 12, representando, aleluia, as 12 tribos, filhos do patriarca Jacó, eram os chefes, eram os cabeças, eram os filhos do patriarca Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gad, Azer, Zacá, Zebulon, José, Benjamim. Está ali as autoridades agora constituídas da parte de Deus, e a trombeta vai começar a tocar. O problema, sabe qual foi, amado? É que naquele momento, 40 anos do governo, do reinado desse monarca chamado Davi, reinou, uniu as nações. Mas veio seu filho Salomão, também reinou, mas a aliança se quebrou. Eu não vejo na Bíblia, desde o Gênesis até Apocalipse, Deus abençoando quem tem aliança quebrada. Se nessa noite, antes de encerrar a pregação, tiver alguém com aliança quebrada, vai ser essa noite que você vai fazer uma aliança nova, viu, vaso? Uramanchouve a massa. Aleluia, Jesus. Salomão perdura o governo mesmo com a aliança quebrada. 40 anos também. Mas pastor, o senhor acabou de falar que Deus não honra. Mas Deus fez uma promessa, Davi: tua casa vai ser abençoada. Aleluia. Se a gente for para o livro do Gênesis, se você tiver uma aliança com Deus, o Senhor vai abençoar a sua vida, a sua descendência, da terceira até a quarta geração. Não entendeu? Vou traduzir: por 1000 anos a tua casa vai ser abençoada, os teus filhos, teus netos, bisnetos, a casa vai ser abençoada. O problema foi um filho da nação de Israel chamado Roboão, filho de Salomão. Aliança quebrada. Faz pacto com homens, faz pacto de altares aos ídolos de Baal, Baal Zebub, Baal Zefon, Ecrom, Azera, aleluia. Então o altar está quebrado, a aliança está quebrada. Se parte Israel novamente. 10 tribos para o norte, capital Samaria, região norte. 2 tribos no sul, Benjamim e Judá. Se levanta a nação, aleluia, ali de Israel, a cidade de Jerusalém, região sul. Aleluia. Mas vai ser da tribo de Judá. Glória a Deus. Vai ser da raiz de Jessé, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, que vai vir e vai restaurar o povo. Aleluia. Quando Jesus ele entra na cidade santa em Jerusalém, ele vai ser ovacionado por homens, mulheres, crianças, dizendo: Hosana na maiores alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E se alguém perguntasse quem é ele, alguém diria: ele é o Rei da Glória, ele é o Senhor dos Exércitos, ele é forte e poderoso nas batalhas, como diz o salmista. Mas existe um problema. Israel foi restaurada? Foi. Espiritualmente falando? Foi. Mesmo sendo subjugada, mesmo sendo escravizada por Roma. Mas agora existe 2 Israel sobre a terra.
A primeira Israel é a natural, é a sangue, aleluia. A pessoa vai bater no peso assim, olha, eu sou judeu, olha, eu sou hebreu, olha, eu sou de Israel. Quem é naturalizado, ou seja, é cidadão de outra nação, é estrangeiro e se naturalizou a Israel, ele não é israelita, ele não é hebreu nem judaíta, ele é israelense, aleluia. A nação de Israel, Deus tem promessa. A segunda Israel é a espiritual, é a igreja. Cadê a igreja de Cristo aqui essa noite? E o profeta Zacarias me responde para te dizer as palavras do maior profeta da terra. Jesus é seu nome. Zacarias vai dizer, e ele vem montado sobre um jumento. E ele vai começar anunciando, dizendo, alegra-te muito, Sião. Alegra-te muito, ó filha de Jerusalém. Esse toque da trombeta que está ressoando do cosmos, do universo, é do céu para a terra. Sabe por quê? Aleluia, cadê aqueles que vão habitar lá na glória? Aleluia. Essa caminhada aqui, ela não finda aqui, viu, Vaz? É daqui para o céu. Aleluia, Jesus, desse jeito, meu Deus. Eu perguntava para Deus no decorrer dessa tarde, Senhor, eu vou pregoar sobre o apóstolo João que escreveu o livro de Apocalipse. E o Senhor disse, não, fala sobre o toque da trombeta, ou então, melhor dizendo no plural, as trombetas do Senhor. Aleluia. Você foi separada para ser toque de trombeta. Pastor, como é que eu vou tocar trombeta? Como é que eu sei que eu sou um toque? Se o Senhor te impede a orar pela sua vida, pela sua casa, você é uma trombeta levantada pelo Senhor. Se o Senhor te impede a fazer visita nos lares, é porque você é uma trombeta do Senhor. Se o Senhor te move a cantar louvores e adorar o Senhor, enquanto você está fazendo as coisas na sua casa, é porque você é trombeta do Senhor. Se o Senhor coloca no teu coração uma alegria tão grande de compartilhar a palavra, é porque você é trombeta do Senhor. Se o Senhor te move através do Espírito Santo, se prepara, porque o inferno vai ser abalado, mas a vitória vai ser sua. Estamos encerrando. O profeta vai dizer, te alegra-te muito, porque ele vem montado. E uma coisa que eu achei interessante, quando você examina a escritura sagrada na pessoa de Davi, ele vai entrar numa jumenta, e a nação de Israel vai ser restaurada. Quando Salomão vai ser erguido, quando Salomão vai ser ungido a rei, e também vai ser ungido pelo mesmo profeta chamado Natã, ele vai chamar seu filho. Isso é Davi chamando e dando conselho de pai, dizendo, filho, eu vou te dar um conselho de pai como rei. Ele vai dizer assim, pois não, meu pai, pode falar, e o que o Senhor falar eu vou colocar na prática. Ele disse, quando tu fores ser levantado pelos profetas, as trombetas tocarem, aleluia, te apresenta, aleluia, Senhor, bendito seja o nome de Jesus, te apresenta perante o povo, não como fez Saul, montado num cavalo, vai montado na minha jumenta. Observa a lição que o Senhor me dá na Bíblia e compartilho contigo. Esse novo vencedor, como diz o louvor que o Senhor vai levantar, ele é humilde, ele é pequeno. Porque o testemunho de Davi era forte. Ele ouviu a voz do Senhor dizendo, te tirei por detrás das malhadas, te ungi, e como um filho meu te levantei, te coloquei no trono. Era para ele ser enaltecido, exaltado na sua arrogância, na sua prepotência. Mas Davi tinha uma característica de humilde tão grande, que um dia ele se despindo das vestes da realeza, tirou a coroa de ouro, colocou sobre a mesa, dobrou o joelho no chão, colocou o rosto na terra, e ele liberou a palavra dizendo, Senhor, eu posso perder Israel, eu posso perder o trono, eu posso perder o ouro, eu posso perder a prata, só não retira de mim o teu espírito. Aleluia, Jesus. Salomão, ele vai perante a nação como montado num jumento. Aleluia, Jesus. Jesus vai entrar na cidade de Jerusalém montado também num jumento. Aleluia, Jesus. Mas só que agora está acontecendo um reboliço na terra. E qual é esse reboliço, pastor? É que no mundo espiritual o Senhor vai unir a nação agora, Israel natural e Israel espiritual. Os toques de trombeta vão ressoar. Diz o apóstolo Mateus, num clangor de trombeta, força de vento, serafins rodeando o trono, dizendo, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia com a sua glória. O versículo 6 me respalda biblicamente para te dizer, e eles anunciaram as palavras segundo os profetas. E nós citamos só um como exemplo, que foi Zacarias. Aleluia, Jesus. Se nós fôssemos falar mais de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, aquele que anuncia que uma virgem conceberá, e o filho que se dará, o seu nome será Emanuel. Aleluia. Aleluia. Amados, hoje nós vivemos uma inversão de valores.
Tem pessoas indo para a igreja por causa dos chavões. Chave da casa, chave do moto, chave do carro, chave do banco. O meu Deus não fez do céu dele consórcio. Aleluia. Pastor, o Senhor não crê, eu creio que Ele pode te abençoar. Mas a melhor coisa que vai ser é você ter uma aliança com Ele. A melhor coisa que vai ter na sua vida é você ser chamado para ser trombeta, anunciar o nome dEle nos últimos dias na face da terra e contemplar as promessas na sua vida se realizando. Aleluia, Jesus. Eu quero te convidar nesse momento agora. Fique de pé, por gentileza.